nada de um assalto, não. Não estão levando o carro dessa mulher que está desesperada em cima do capô do carro. Ah, meu querido, esse foi um flagrante de traição. Será, produção? Isso mesmo? É isso mesmo? Olha a confusão em plena via. Polícia acionada, a mulher tá virada na capa do giraia, tá batendo no teto do carro e não sai nem a pau. E a polícia, com toda a sua psicologia, tentando convencer essa jovem. Ih, chegou Marília Mendonça. E agora, meu Brasil? Dentro do carro, o marido com a outra. Gente, será, hein? Será que foi isso mesmo? Ao ser flagrado, o companheiro dela tentou fugir. Além de estar levando o chifre, ainda sofre em sair. Era para ser macho para descer do carro e enfrentar a situação. Que homem é esse? Olha a confusão. Francisco, que não é bobo nem nada, já tocou Marília Mendonça aí. Infiel. Eita, dói. Ao abordar os envolvidos, confirmaram que sim, era uma briga de casal. A esposa pegou o marido com outra. E a confusão, meu amigo, foi grande. Nem o marido e nem a amante saíram do carro, com medo de serem agredidos pela mulher traída. Indignada, inconformada, dedicou a sua vida, o seu amor a esse homem traidor, infiel. Apesar de toda essa confusão, não foi feito o boletim de ocorrência. E até onde se sabe, todo mundo foi para casa. Será que rolou uma reconciliação? Será que rolou perdão? Ou a amante teve que assumir esse bucho aí e levar com ela os R$50 para casa, hein? Bom, aguardem cenas dos próximos capítulos. Esse é o Cidade Alerta Ceará, que começou com força hoje. Rapaz, eu vou até me benzer, né? Porque esse negócio de chifre aí... Ei. Ora, mas eu mando castrar que é ligeiro e fica bem gordinho. Boa noite a você que nos acompanha. Não ria não, que eu tô falando sério. Ai, você que tá em casa, já passou por uma situação como essa? Já foi traída? Já quase levou um mãe de sola porque se envolveu como casado? O que será que aconteceu com essa relação? Hein? Será que a mulher perdoou e voltou para casa com o marido? Vai dar a segunda chance? Será que ela arrumou as malas dele e disse: ei, porteiro, esse caba não sobe mais, ele não mais faz parte dessa casa? Hã? Fique esperto. Que horas são? 6h03. Tá começando agora. Você já tá vendo como é que tá o programa nessa quarta-feira, né? Então fica com a gente porque a gente vai trazer informações acerca de toda essa confusão. Agora eu vou falar de um caso absurdo, revoltante, que não pode ficar impune. Um médico de 71 anos é suspeito de molestar, de assediar uma paciente de 22 anos durante uma consulta. Eu vou chamar a repórter Ana Flávia Bezerra, que vai conversar conosco ao vivo, porque depois da vítima denunciar esse caso, será que mais pessoas, mais pacientes apareceram? Deixa eu ver se a Aninha já está aqui com a gente. Oi, Aninha, boa noite. Quais são as informações acerca desse caso absurdo? Oi, Isis, boa noite a você e a todos que assistem ao Cidade Alerta Ceará.
Olha, Isis, de fato, como você já começou falando, um caso absurdo, revoltante, que tem mais vítimas sim, viu? Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Eu vou começar falando o que a moça, o que essa vítima de 22 anos relatou à polícia que passou dentro deste consultório com este médico de 71 anos, que não teve a identidade revelada, principalmente aí para preservar a identidade da vítima, essa mulher de 22 anos que relatou à polícia, Isis, que tudo aconteceu no interior do consultório deste médico e que, segundo ela, o médico, no meio da consulta, começou a palpar todo o corpo desta mulher e que, na hora do exame íntimo, ele teria tentado fazer uma penetração. Ela, então, ficou apavorada com tudo que estava acontecendo e, no momento em que ela conseguiu, ela saiu correndo do consultório e foi até a delegacia da cidade de Icó. De lá, ela foi encaminhada para a delegacia de uma outra cidade, da cidade de Iguatu, para que ela realizasse exames que comprovassem, de fato, a denúncia que ela estava fazendo contra esse médico. Os exames ficaram prontos e os laudos, de fato, comprovaram tudo que esta moça estava dizendo e o médico foi preso em flagrante e agora ele está na delegacia municipal da cidade de Icó. Vamos ouvir agora, Isis, o que diz sobre este caso o delegado Glauber Ferreira. A Polícia Militar capturou um médico acusado de violentar sexualmente uma paciente no Hospital Municipal da cidade de Oroz. O médico foi conduzido e apresentado à autoridade policial do município e foi confeccionado o auto de prisão em flagrante, sendo o mesmo indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Diante dessa situação e da gravidade dos fatos, e diante do surgimento de novas vítimas que começaram a ligar para a Polícia Civil, informando também que tinham sido vítimas, a Polícia Civil instituiu uma força-tarefa no intuito de identificar novas vítimas. Então a Polícia Civil pede para que as vítimas, para que essas vítimas que ainda tenham medo, tenham receio de denunciar, que liguem, que entrem em contato para que outras pessoas não sejam vítimas de crimes dessa natureza. E aí, Isis, como você ouviu aí, o delegado falando, existem sim outras vítimas inclusive, olha só o absurdo, que teriam passado por essa situação em 1989, ou seja, há mais de 30 anos. Mulheres que nesta mesma situação foram ao consultório deste médico de 71 anos, que passaram por isso, mas não tiveram a mesma coragem desta moça de 22 anos que denunciou. Então a polícia continua com as investigações porque acredita existir mais vítimas e que agora, com este médico preso, as mulheres que foram vítimas dele possam ter aí coragem, criarem coragem e irem até a delegacia para fazer essa denúncia. Agora você me pergunta, mas o que essa moça, Ana Flávia, foi fazer no consultório deste médico e que acabou passando por tudo isso? Ela iria fazer uma cirurgia na genitália e precisou passar por esta consulta com esse médico. Só que o que ela não esperava, é que fosse passar por uma situação tão constrangedora como esta, tão humilhante, que chega, inclusive, a gente vai relatando e chega a dar nojo, de um profissional que seja capaz de fazer tudo isso. E uma nota também, Isis, foi colocada na imprensa do hospital, o qual esse médico atende, o qual esse médico trabalha na cidade de Oroz, e o hospital disse que não compactua com nenhum tipo de violência sexual e que, inclusive, esse médico já foi afastado de todas as suas funções, de todas as suas atividades neste hospital que fica na cidade de Oroz. Ana, desde a década de 80, então, que esse homem vem aprontando toda essa situação, eu entendi corretamente. E mais, você sai de casa, você já está apreensiva porque vai passar por um procedimento cirúrgico e você busca ali no médico, claro, palavras de esperança, palavras de positividade e um laudo bacana que você possa realizar esse procedimento e você possa ter uma qualidade de vida melhor. É muito semelhante, claro que esse caso é mais grave, Ana, mas é muito semelhante às situações em que o paciente vai para um hospital, seja particular, seja público, e é maltratado. É maltratado pelo segurança, é maltratado pela atendente, é maltratado pelo próprio médico. Quer dizer, são situações dramáticas, que se você procura unidade de saúde é porque você não está bem, é porque você está precisando daquela assistência.
E aí, você ainda ter o seu corpo violado, você passar por esse tipo de situação, é como você falou, no mínimo a palavra é nojento. É nojento ter que se deparar. E a gente fica apavorada. Ana, a especialidade médica dele, ele era ginecologista ou não? Tem essa informação? Sim, ginecologista. E olha, Isis, a gente porque assim, um médico de 71 anos, o que ele deve ter passado para essa paciente, como para todas as outras, né, que o procuraram? Experiência pela idade, confiança, provavelmente, né, uma pessoa séria, né, mas infelizmente ele mostrou o contrário, né, Isis? Mostrou uma pessoa aí sem controle das suas emoções que acabou assediando, né, e praticando atos, né, desses com essa jovem de 22 anos que ainda está apavorada até agora. Esse homem ele tinha que perder o direito de clinicar. Ele tinha que ser afastado das suas atividades, que não pode. Tá, o hospital tomou a decisão correta, parabéns à direção do hospital que retirou esse homem do seu quadro clínico. Mas e os outros atendimentos? De repente ele tem uma clínica particular, ele tem um consultório que vai atender. Quantas mulheres, se você falou que desde 1983, se eu não me engano, já existem casos... Oi. Fala, Aninha, pode falar. 1989, ou seja, há mais de 30 anos, né, Isis? Ele vem fazendo isso, segundo as vítimas que, após a prisão deste médico, procuraram lá a delegacia do município. Pelo amor de Deus, minha gente, vocês imaginam aí quantas mulheres não podem ter sido vítimas aí da falta de ética, do mau caratismo de um homem como esse? 71 anos, já tem pra lá de idade de criar vergonha na cara, né? E tratar com respeito suas pacientes. Ana, vou te dizer, viu? É complicado. A gente vai chegar a um ponto que não pode se confiar em nada e nem ninguém. Ressaltando que nós não estamos generalizando, estamos falando de um caso isolado que nós tomamos conhecimento no interior do estado. Graças a Deus a justiça foi feita e que ele pague, mas ele pague com força pelos crimes que ele cometeu. E a gente aqui, Ana, quer aproveitar o espaço e encorajar outras mulheres que porventura passaram pela mesma situação, mas que por um motivo ou outro estão inibidas a ir à delegacia, para que a justiça seja feita, para que esse homem fique atrás das grades, em respeito às vítimas, em respeito até às próximas pacientes que, sei lá, ninguém sabe, essa justiça é muito linda, né? Pode ser que até seja liberado e continue a clinicar. É isso, viu, Isis? E olha, a gente inclusive, como você falou, né, ressalta inclusive que a gente não está generalizando, mas muitas vezes a gente escuta mulheres dizendo que preferem ir, né, a uma consulta com o ginecologista mulher, justamente por conta, né, dessas situações que as mulheres... Porque já é constrangedor, né? Cá para nós a gente sabe que o exame ginecológico ele já é constrangedor você fazer com uma mulher, então com um homem ainda mais. Mas a gente precisa entender que ali na nossa frente está um profissional, um médico que estudou e que está preparado, que foi preparado para isso. E que um caso como esse, né, graças a Deus, felizmente é um outro, é uma exceção. Mas claro, o que você falou, e eu acredito que isso deva acontecer com o prosseguir, né, com o andar das investigações, que ele acabe perdendo inclusive, né, o direito de continuar clinicando, né, porque quem mais irá confiar neste homem? E mesmo que a identidade dele não tenha sido revelada para preservar a da vítima, mas quem é aqui daquela região de Icó, né, da cidade de Oroz, de Iguatu, sabe certamente do médico que nós estamos falando. Que situação, né, Ana? Eu fico pensando assim, na família desse profissional, né, que pode se chamar de profissional, que não tem culpa das atitudes e das ações e com certeza nem sabiam de tudo que acontecia entre quatro paredes dentro de um consultório, né? A gente fala em respeito. Ele deveria, no mínimo, respeitar essas pacientes que o mantêm empregado, né? Que o mantêm ali cuidando da saúde feminina, mas não. O que ele fazia? De acordo com as denúncias, ele era tentando abusar sexualmente dessas pacientes. Ana, muito obrigada. Daqui a pouquinho eu volto a chamá-la para a gente falar de um outro assunto. É um absurdo. Encoraje-se. Se você foi vítima de algum abuso sexual, denuncie. Isso tem que acabar, isso precisa acabar. Em pleno século XXI não se concebe, não se aceita mais esse tipo de violência contra a mulher. Denuncie. Você não está sozinha. A Polícia Civil tem profissionais preparados para lhe ouvir. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha. O profissional que vai estar lá do outro lado do birô lhe atendendo, ele sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação,
como lhe acolher. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Procure a polícia, qualquer situação que você passe, e faça justiça. Evite que exista uma próxima vítima. Ai, meu Deus do céu. No último dia 22, um policial militar nasceu de novo após ser esfaqueado por assaltantes. O crime aconteceu dentro de um coletivo no bairro Antônio Bezerra, após a vítima ser abordada e esboçar uma pequena reação. O agente foi ferido e ainda teve a arma roubada pelos suspeitos que fugiram logo após o crime. A gente trouxe esse caso aqui no Cidade Alerta, o repórter Vander Gomes que fez essa matéria. E aí eu voltei a falar sobre essa situação porque a polícia conseguiu prender o agressor. Vem comigo, traz as imagens para cá. O momento aí da chegada do suspeito, Lucas Ribeiro Acácio, 22 anos, foi localizado no mesmo bairro que o crime aconteceu, ou seja, lá no Antônio Bezerra. E foi preso por uma equipe da Polícia Civil através do cumprimento de um mandado de prisão preventiva em aberto. Inclusive, teve o apoio também da Polícia Militar, vale ressaltar, viu? Com o Lucas, que já responde por roubo, a polícia apreendeu armas de fogo e drogas. No dia do assalto, o Lucas estava com o comparsa, o José Cleudivan da Silva Duarte, de 21 anos, que foi preso em flagrante por uma equipe da PM horas após o crime. Cleudivan escapou, o Lucas achou que tinha se dado de bem nessa, só que não. Todo o material e o preso foram levados ao DHPP e aí você vê o momento em que o Lucas chega, é retirado da viatura e levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aí, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de latrocínio contra o policial militar, ele foi autuado em flagrante também por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com isso, o caso foi concluído, situação elucidada e os dois que ficam à disposição da Justiça. Só não se sabe até quando, né? Graças a Deus, o profissional da segurança pública está bem, levou 3 facadas, rapidamente foi socorrido ao IJF, já está aí pronto para atuar novamente e é nisso. A gente precisa que a polícia trabalhe para que o cidadão que depende do transporte público possa ter o seu direito de ir e vir. Coisa que tem sido aí violado há muito tempo. Porque as pessoas estão dentro do coletivo, não sabem o que vai acontecer. Se o próximo passageiro que vai entrar não é um assaltante disfarçado. E na ocasião, no último dia 22, o policial foi vítima. Esse aí, junto com o outro, estavam armados com uma faca. Além de esfaquear o agente, ainda levaram a arma do cidadão, de acordo com informações colhidas no momento do fato. Então tá aí, crime elucidado, suspeitos presos e é um pouquinho de paz para quem depende do transporte público. Pelo menos com esses dois aí, tá de boa, né? Vão ficar guardadinhos. O trabalho de inteligência realizado pela Polícia Militar resultou na apreensão de 18 tabletes de droga. O material estava sendo transportado em um veículo. O flagrante aconteceu depois que o motorista do carro parou em um posto de combustíveis na CE 060 para abastecer. Vem comigo, rodou. Mais um brilhante trabalho da Polícia Militar do Ceará, que conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas na manhã de hoje e prender um indivíduo que estava transportando essas drogas. E tudo aconteceu na região de Maracanaú, exatamente em frente ali ao Ceasa. E essas informações, quem vai trazer com maiores detalhes é o capitão Pessoa, da Polícia Militar, que realmente essas informações de que um homem, estava transportando uma grande quantidade de drogas, e ele estava na região ali do Ceasa, ele foi preso e essa droga foi apreendida na manhã de hoje, capitão? Por volta de 8 horas, a Polícia Militar, após receber informações acerca de uma suposta entrega de drogas ali nas proximidades da Ceasa, realizou uma operação em conjunto com o efetivo do 3º Batalhão e da Polícia Rodoviária Estadual, através do GTR. Nós interceptamos o veículo nas proximidades de um posto de combustível, no momento em que ele teria parado para abastecer. Após realizada a abordagem, foi encontrada uma caixa contendo 18 tabletes de maconha, de substância similar à maconha. Esse material, segundo o abordado,
estaria sendo transportado por ele através de uma solicitação do aplicativo Uber. Ele foi conduzido aqui para o 14º DP, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a Polícia Civil irá dar continuidade às diligências a fim de identificar os demais autores. Nós temos informações se esse indivíduo, né, que estava com as drogas, ele já tem alguma passagem ou não? Ele realmente só estava fazendo esse trabalho, né, do transporte das drogas? Até então ele não possuía passagem criminal. Ele alegou que trabalha como transporte coletivo, como Uber, e que teria recebido o material apenas para fazer uma entrega. Porém, durante a abordagem, ele confessou que sabia da origem do produto, que se tratava de uma substância similar à maconha, e nós demos voz de prisão a ele e conduzimos aqui para a delegacia. Para que vocês até possam entender e às vezes o leigo, né, não cair numa situação dessa, você que trabalha com transporte e se você for solicitado, né, a fazer um trabalho desse de transporte de material ilícito, drogas ou até arma, vocês podem ter certeza que isso também caracteriza crime e você pode ser preso e punido por isso, como aconteceu na manhã de hoje com esse indivíduo que vocês viram aí na imagem, a grande quantidade de drogas e inclusive ele ali ao lado da viatura da Polícia Rodoviária Estadual e que agora ele irá responder para a Justiça por esse ato que ele cometeu. Ele está agora aqui sendo ouvido no 14º Distrito Policial, mas infelizmente estreou a sua ficha criminal após esse ato que ele cometeu ilícito, né, em transportar essa droga. E se você puder auxiliar o trabalho da Polícia Militar, tiver alguma informação, entre em contato com o 90 ou através do Disque Denúncia 181, que você fará com que o trabalho da polícia, né, efetivamente todos os dias nas ruas, possa ser melhorado, porque com a ajuda da população, né, é o aliado que a Polícia Militar tem e a Polícia Civil agora que vai fazer as investigações nesse caso, elas podem contar com a ajuda da população, que em casos como esse é primordial. Registramos esse fato que aconteceu nessa manhã e o homem agora está preso, respondendo agora para a Justiça. Ronaldo Ruiz, para o Cidade Alerta. Meu amigo, só sai da linha quem quer, ninguém é obrigado a nada. Por exemplo, solta o vídeo aí que eu abri, Bahia. Solta o vídeo aí que eu abri o programa, porque o pessoal do YouTube, embora, cadê a galera do YouTube? Quero vocês se manifestando, eu adoro quando vocês fazem a Babilônia aqui nesse YouTube. Bora, cuida, que já teve uma Regina Lúcia disse assim: boa noite, Isa, adoro você, é muito divertida e fiz tudo. Eu lhe admiro, já fui traída e mandei o cabra embora. Regina Verde com força arrochada, se garantiu, meu filho, cadê? Olha aí. Me diz uma coisa. Vou chifre. Mas a gente amadurece, né? Quem nunca? Hein, Vicente? Já, Vicente, já passou, já levou, né, Vicente? Ah, não, esse é o danadão. É cheio de bichão aqui. Mentiroso! Bora, cadê o povo? Tia Basílio, coitado, tava com medo. Coitado o quê, tia? Rapaz, olha, é incrível a parceria desses homens, viu? É incrível.
Não bata palma não, Paulo. Eu devia lhe mostrar. Eu lhe ia mostrar. Cadê? Peraí. Levei mais chifre do que... Chega. A Dina Mota, levei mais chifre do que pano de toureiro. Mas quando resolvi não querer mais, dei um chute até hoje. Palmas pra Dina. Chega, Francisco. Bate palma pra Dina aqui. DJ, Squash, Easy, isso é coisa que põe na cabeça. Oxe, amanhã passa. Ninguém quer passar por isso não, viu? Neiliane Pontes acompanhando a gente. Beijo grande. Rapaz, eu não sei não. Ô, Ayrton, deixa o homem se divertir. Corporativismo. É todo mundo. É os passa, né? Os passa. Agora, quando é a mulher que galha, pronto. Bota a mulher numa cruz, né? Vocês. O Fabinho disse que ainda hoje sofre. Fabinho, sofra não. Antônio Carlos, larguei a minha porque tomei galha. Tá aí. Galera aqui é honesta, tá vendo? É honesta a galera aqui. Cadê? Já tiraram o vídeo pra eu parar. Paulete quer livrar, né? Quer livrar a cara do outro. Tá bom, Paulete, tá bom. É desse jeito, vamos embora. Um espaço dedicado a atividades físicas foi palco de uma execução. O crime aconteceu durante esta madrugada. A vítima foi surpreendida por 2 homens de moto. A polícia investiga o caso, que ainda é um mistério. Wander Gomes traz as informações pra gente. Na tela. Nossa equipe de reportagem veio até o bairro do Presidente Kennedy. Nós estamos em um local público de nome Parque Raquel de Queiroz. É um local onde as pessoas comumente vêm para passear, fazer Cooper e também praticar esportes. Porém, é madrugada. E o Parque Raquel de Queiroz foi palco de um crime de morte. Mais à frente estão pelo menos 2 composições da Polícia Militar que estão resguardando o local onde o homicídio aconteceu. Mais à frente observamos também a fita de isolamento e bem ao lado da fita de isolamento está o corpo de um homem de aproximadamente 30 anos de idade. Eu conversei com alguns policiais militares que vieram atender a ocorrência de disparos em via pública e chegando aqui acabaram se deparando já com o homem sem vida. As informações são poucas, pela questão do horário, é madrugada, e também pela questão da própria lei do silêncio, que impede que as pessoas relatem algo que tenham visto, algum tipo de movimentação que tenham presenciado. O corpo do homem está bem ao lado de um quiosque, que segundo informações estava fechado já no horário da madrugada, no momento em que o crime aconteceu, e o corpo está encostado, bem ao lado, de fato, deste quiosque. Como nós podemos observar, não há qualquer tipo de movimentação. Haviam poucas pessoas no momento em que os policiais chegaram a este ponto. E essas pessoas, ao perceberem a presença da Polícia Militar, acabaram saindo, obviamente, para não ter que se comprometer em repassar detalhes, repassar informações, como nós já dissemos, de algo que tenham visto, de algo que tenham presenciado. A única informação que se tem aqui é de que há a possibilidade dos executores deste homem estarem trafegando em uma motocicleta. Nós podemos observar a uma certa distância que os tiros foram direcionados à altura da cabeça e o trabalho da perícia será realizado nos próximos instantes, onde inclusive haverá a possibilidade, caso o mesmo esteja portando algum tipo de documento, poderá ser de fato identificado. Poderá vir à tona a identificação deste homem de aproximadamente 30 anos que foi executado na madrugada de hoje, aqui nesta praça, neste local público que é destinado ao lazer e infelizmente hoje se tornou o palco de uma cena como essa, lamentável. Uma pessoa morta a tiros, ao que tudo indica, em meio a algumas pessoas que ainda se encontravam aqui no parque. As composições da PM vão fazer incursões aqui na área na tentativa de conseguir localizar os indivíduos que estiveram aqui neste local e acabaram executando este homem. As investigações vão ter início nos próximos instantes também através do Departamento de Homicídios, que deverá tentar apurar o que pode ter motivado este crime de morte. Vamos chamar a atenção para um ponto. No momento da nossa chegada aqui, eu conversei com alguns policiais militares que estão atendendo a ocorrência e eles relataram que o homem não foi identificado. Mas há um detalhe que seria justamente em meio a várias tatuagens que o homem possui no corpo, existe uma que pode ajudar a quem o conhece a, na verdade, reconhecê-lo através dessa tatuagem, que é um ciclista que está tatuado na perna esquerda.
da vítima. Através dessa tatuagem há a possibilidade dele ser reconhecido e a família ser informada do fato e procurar as autoridades para que os procedimentos cabíveis possam acontecer. Um homem foi flagrado tentando furtar objetos de carros estacionados nas proximidades de um posto de saúde. O rapaz passou cerca de 2 minutinhos tentando executar o crime. Agora, um detalhe chamou a atenção de todos. O suspeito não estava de bobeira passando, caminhando, não. Ele chegou, foi motorizado, meu bem. Chegou de carro também. A pergunta que fica é, será que esse carro, a placa é quente? Ou é de fruto de roubo ou furto? Vamos ver na reportagem do Ricardo Lima. Rodou. Tudo acontece do outro lado do muro, onde funcionam uma escola e o posto de saúde Clodoaldo Pinto, que fica aqui no bairro Padre Andrade. A rua é bastante movimentada, Banvarte Bezerra. E foi nesse cenário aqui que um homem, utilizando esse veículo de cor clara e película escura, entrou aqui no local, se passando por ou cliente ou funcionário da escola. Já que funcionam os 2 órgãos públicos por aqui, é muito fácil se misturar entre os cidadãos de bem para cometer crimes. E foi o que esse homem fez. Toda a ação foi gravada por câmeras de vigilância. Durou aproximadamente 2 minutos. A gente vê o momento em que o homem ele estaciona o carro dele já de frente aqui para a rua. Deixou o carro de lado, começou a rodear. E além do veículo que ele tenta abrir, que é um carro inclusive utilizado por técnicos de telefonia e internet, ele tenta abrir um outro carro também. Repare que várias vezes ele olha o carro vizinho de cor vermelha se tem algo de valor dentro do carro para que ele possa furtar. Mas o principal objetivo dele era levar os equipamentos, possivelmente computadores, de dentro do carro utilizado pela empresa de telefonia. Ele olha de um lado, ele tenta forçar a porta, ele vai para o outro lado, mas ele não consegue. Percebe que os técnicos estão vindo em direção ao veículo e aí ele disfarça, entra no carro dele e sai muito tranquilamente, com muito sangue frio, sem nenhum temor de ser abordado pelas pessoas que estavam se aproximando do veículo. Quando o homem percebe que aquele carro era utilizado para o crime, já era tarde demais. O homem já havia pego essa rua aqui e saiu nesse sentido e depois disso não foi mais visualizado por ninguém. A região aqui é bastante movimentada, sobretudo nesse período de saída dos alunos da escola. O posto de saúde é esse outro prédio que fica aqui do lado e o carro foi estacionado ali, onde nós estamos mostrando que tem inclusive uma vaga. A ação foi toda gravada por uma das câmeras que já é apontada para o estacionamento a fim de inibir ações criminosas. O que a polícia precisa ficar de olho é no veículo com essas características e nesse homem que a gente percebe inclusive que ele vê que existe uma câmera apontada para ali. Quando chega, ele ainda dá uma olhada discreta para a câmera, mas não se intimida com o equipamento e começa a agir até a aproximação dos técnicos que chegaram e com isso ele desistiu de furtar os objetos dentro do carro. Os funcionários preferiram não gravar entrevista, mas pedem inclusive um policiamento aqui nessa região mais intenso, com muitas abordagens para inibir esse tipo de ação criminosa. A Guarda Municipal informou que faz rondas nos postos de saúde nos perímetros das 15 células de proteção comunitária localizadas no Janguru Sul, Vila Velha, Canindezinho, Barra do Ceará, Caça e Pesca, Bom Sucesso, Comunidade Pôr do Sol, Pan-Americano, Mundumbim, Vicente Pinzon, Avenida Beira Mar, na Praia de Iracema, no centro, e José Walter. Mesmo aí com todo o reforço da Guarda Municipal, Polícia Militar também nesse trabalho preventivo, infelizmente a insegurança é generalizada. Como se não bastasse os assaltos, ainda tem esse tipo de situação. Olha o carro que o cara chega, minha gente. Me diga se um cabo com um carro desse precisa estar fazendo isso. E a produção está me passando que o carro é de propriedade dele, ó. Aí a pessoa chega cedo, vai trabalhar, passa o dia todo dando um duro da gota serena e volta a ver seu carro violado.
Olha aí, a polícia já tem essas imagens, foi registrado um boletim de ocorrência e é preciso ficar ligado. O cabo ainda olha para a câmera, é preciso ficar ligado, porque qualquer um pode ser a próxima vítima. Volta para mim, agora são 6h34. Como é que tá a situação do caqueado aí em casa, hein? Me diga aí. Tá mais ou menos? Tá na sequência? Ou tá fraco só caldo de bila? Tá fraco? Tá mais ou menos? Pode melhorar, não pode? Pois então esse recado agora é para você, meu amigo, ou melhor, para você também, minha amiga, se seu parceiro tem problema de falta de ereção ou ejaculação rápida. Já vou dizendo para você não ter vergonha. Bora ligar. Vamos ligar agora mesmo para a Master Medical Group 3771-4488, 3771-4488. Você sabia que em cada 10 homens, 4 têm problemas? Por isso, ligue para a número 1 em saúde sexual masculina. Estou falando de Master Medical Group 3771-4488. Lembrando que a consulta com exames incluídos, tá certo? Você não vai gastar mais nada. Responsável técnico, Dr. Ricardo Iriguchi, CRM 0033-706. Problema de falta de ereção ou ejaculação rápida, agora em Fortaleza, tem solução sim, com Master Medical Group, a número 1 em saúde masculina. Liga 3771-4488, 3771-4488. Boa sorte, viu? Agora dar um up aí dentro de casa. E ó, seguinte, o Cidade Alerta volta a falar sobre o caso da cearense, estudante de medicina, encontrada morta dentro do apartamento onde morava, na Paraíba. Vocês lembram desse caso? Nós mostramos por 2 vezes esse assunto aqui. O principal suspeito, o namorado dela, foi indiciado pelo crime. Eu vou voltar a chamar a Aninha, Ana Flávia Bezerra, porque os exames realizados pela perícia constataram que a Mariana Tomás de Oliveira sofreu violência sexual antes de ser morta. É isso mesmo, Ana? Tá confirmada essa informação? Tá, viu, Isis? De acordo com o Ministério Público da Paraíba, que vinha aí aguardando só a conclusão desses laudos, né, desses exames que foram realizados no corpo da vítima, de fato está confirmado sim que Mariana Tomás, de 25 anos, ela foi vítima de violência sexual e que também ela foi vítima de asfixia mecânica por esganadura. Um outro exame também, Isis, que o MP estava esperando, era um exame mais específico que iria comprovar ou não se teve se foi concedido, né, todo o ato pela vítima, o ato de violência. E de fato ficou confirmado que não houve a concessão da vítima, né, para este ato. Quem é acusado de ter feito, né, de ter matado esta vítima é o namorado dela, o empresário Jones Dudek, que está preso desde o último dia 12 de março deste ano. Ele que foi preso na data em que a moça foi encontrada morta, Mariana Tomás, que era estudante de medicina, é cearense e morava lá na cidade, que morava na Paraíba porque cursava medicina lá. Então, agora, né, todo esse caso que o Ministério Público ainda esperava aí por esses exames, está meio que concluído, né, Isis, digamos assim, com a conclusão desses laudos. E agora este rapaz, que é acusado de ter matado a própria namorada, o empresário, ele foi indiciado pelo MP lá da Paraíba. E assim, Ana, as imagens ajudam muito, né? Ajudaram muito também a conclusão aí desse fato, juntamente, claro, com a resposta da perícia. Agora, uma relação recente, eu lembro quando nós vimos esse caso, a informação que nós obtivemos é que ele estava namorando há um mês ou há pouco mais de um mês, né? Quer dizer, um relacionamento no início, a gente passa 10, 15, 20 anos com a pessoa não conhece, quem dirá com um mês de relação. E aí esse rapaz protagonizar esses momentos de terror a essa jovem que tinha sonhos, toda uma vida pela frente. E a gente fica se questionando, né, Ana, por quê? Por que que se chega a esse ponto? O que é que aconteceu dentro desse quarto? Porque eles voltavam de uma festa, a gente observa, inclusive, que ele teve tempo de trocar de roupa, né? Para mim, age com muita frieza, porque ele chega, não sei se você teve acesso às imagens, Ana, ele chega, vieram de uma festa, tá de calça, de blusa social. Na volta, quando ela já está morta, ele está de bermuda, vestindo a blusa, de chinelos, quer dizer, teve tempo, né, de trocar de roupa, de tentar livrar qualquer tipo de flagrante que não o incriminasse.
verdade. Hoje não, Isis, mas alguns dias atrás eu vi sim, cheguei a ver essas imagens e pessoas próximas, né, ao casal disseram realmente à polícia que ele sempre teve, né, um comportamento violento. Olha aí aquela história, né, Isis, que muitas vezes se repete, né, que não é de uma hora para outra, né, muitas vezes que o homem ele é violento, ele muitas vezes vem mostrando sinais e muitas vezes quando a mulher quer sair de um relacionamento ou então quer tomar providências com relação a, né, a toda essa situação, às vezes infelizmente é tarde demais e a gente lamenta, né, Isis, eu fico imaginando também a família, né, dessa jovem, uma moça muito jovem ainda, apenas 25 anos, num curso de medicina, certamente era o sonho da vida dela, né, que foi para uma outra cidade, né, se arriscou a morar longe dos pais, longe da família, pelo sonho que tinha e aí infelizmente cruza com uma pessoa doente, né, dessa forma na frente dela e acaba tirando, né, ceifando a vida desta jovem que certamente foi por um motivo muito banal, né, que ela acabou perdendo a vida dele, mesmo ele estando preso, né, certamente irá pagar pelo crime que cometeu, Isis, mas a vida dela nada mais trará de volta, né, o sonho dela jamais será realizado. Com certeza, Ana, isso aí não tem prisão, não tem dinheiro, não tem nada que faça, né, o vazio, a dor da perda, a dor da violência, ainda mais a forma como foi, né? A gente lida com pessoas doentes que a gente sabe que chega uma hora que vai partir, porque ninguém nasceu para semente e sofre. Imagina uma mãe que apoia o sonho da filha para ir morar em outro estado, para, como você disse, né, realizar o sonho de se tornar médica e de repente receber a pior das ligações de que a sua filha está morta. Situação extremamente complicada. Aninha, muito obrigada pelas informações, tá? Então, a gente segue, continua acompanhando esse caso. E o que a família mais quer, com certeza, é que a justiça seja firme, que o peso dela permaneça e que não hajam brechas para que esse rapaz possa ficar em liberdade e, assim, fazer com que outras mulheres possam estar numa situação vulnerável e venha aí acontecer o que aconteceu com essa garota. E que ele possa se tratar, né? Além de, claro, puxar a cadeia, tratar algum problema que porventura ele tenha, já que, de acordo com a Ana, relatos de pessoas próximas a esse rapaz, ele já apresentava comportamentos violentos. Câmeras de segurança de um comércio registraram um furto a veículo, isso no município de Maranguape. A vítima estacionou o carro em um local bastante movimentado, já achando que ali não ia ter problema perigo de acontecer nada, não ia ter problema. Afinal de contas, o fluxo de pessoas era muito grande, meio a comércios. Deixou o carro lá, foi para a igreja. Acontece que quando ele voltou, foi o canto mais limpo. Ronaldo Ruiz, tá contigo. Nós estamos na frente da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, onde a maioria dessas ocorrências que acontecem em nossa capital vem para cá. Inclusive aqui, ó, a demonstração de alguns desses veículos que fizeram parte dessas ocorrências estão aqui no pátio da delegacia. A Polícia Civil, né, sempre empenhada em solucionar os casos. Vamos contar para vocês um caso, infelizmente, que aconteceu na região de Maranguape, né? A mulher, a senhora, ela teve o seu veículo furtado quando ela foi justamente na igreja. Esse fato aconteceu nessa semana e as imagens das câmeras de segurança de um comércio local registraram e vocês vão ver a partir de agora. Pois bem, o veículo dela é esse veículo branco. Ela parou justamente na frente de um comércio onde existia uma grande movimentação de pessoas, justamente para a segurança de ter o seu veículo ali guardado no momento em que ela fosse para a igreja e ela pudesse voltar e encontrar ele no mesmo local. Ali, a circulação de pessoas, o comércio e as câmeras de segurança traziam essa segurança para ela, só que infelizmente não aconteceu. O indivíduo que você vê a partir de agora, ele chegou e fez hora ali naquela região, como se ele observasse qual seria o veículo que ele fosse furtar, né? Ele mexe no celular, ele fica na esquina, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e em um determinado momento ele encosta no veículo dela. Ou seja, ele estava analisando a situação, aonde que ele iria agir. Era no carro dela, era em um desses outros veículos que estão ali à sua volta, mas infelizmente ele resolve furtar esse Gol branco. E aí, rapidamente, ele consegue abrir o carro
fazer uma ligação direta, como a gente fala no popular, pois ele não tem a chave do veículo, mas ele entra no carro e rapidamente ele sai. Infelizmente, a vítima agora ela tem a lembrança e as imagens das câmeras de segurança que vocês viram a partir de agora. Pois bem, nós não vamos identificá-la, mas ela conversou com a nossa reportagem através do telefone e vocês vão ouvir o áudio dela relatando exatamente tudo o que aconteceu nesse dia. Enquanto isso, vocês também vão observar as imagens, para que, inclusive, se você conhecer esse indivíduo, possa ajudar a esclarecer esse caso. Vamos ouvi-la. Como faço de costume, aos domingos, fui à missa, que acontece na igrejinha do Divino Espírito Santo, às 17 horas. Ao chegar, coloquei meu carro lá e fui à igreja. Após o término da missa, retornei ao local que havia deixado meu carro e quando cheguei não tinha mais nada. Era por volta das quase 18 horas de domingo. E esse carro comprei com muita dificuldade para me ajudar no meu trajeto de casa para o meu trabalho. E hoje me vejo aqui, de mãos atadas, sem o carro, sem notícias do seu paradeiro e indignada, essa é a palavra. Porque a gente batalha tanto para conseguir as coisas e de repente alguém vem e leva uma coisa que você batalhou tanto para conseguir. Mas a população, juntamente com o sistema de vídeo monitoramento da Polícia Civil, consegue certamente identificar esse veículo se ele ainda estiver rodando pelas nossas ruas, para que essa senhora tenha o seu veículo recuperado e possa voltar a ajudá-la no seu dia a dia, na ida à igreja, na ida ao seu trabalho e, enfim, em sair com a sua família, pois o veículo é dela e, infelizmente, ela teve o seu veículo furtado, assim, à plena luz do dia. Ronaldo Ruiz, para o Cidade Alerta. Osso, meu amigo. Seguinte, agora são 6h45, vou pro meu primeiro intervalo e na volta. Homem que trabalhava com conserto de celulares é preso após ter acesso aos dados bancários de cliente e realizar transferências. Não sai daí que eu volto já. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e agora também com Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. 2022 é o ano do esporte e o Grupo Cidade veste a camisa. Nas nossas reportagens tem histórias de superação dos nossos atletas olímpicos rumo a Paris 2024. E tem também a Copa do Mundo do Catar. No rádio, na TV e na internet. A preparação de Ceará e Fortaleza para desbravar a América, na Libertadores e na Sul-Americana. Na tela da TV Cidade tem as emoções do Campeonato Carioca e Paulista e a cobertura completa do Cearense. E claro, aquela dose de comentário e resenha esportiva dentro da nova plataforma Camisa 8. A hora mais venenosa da sua TV está de volta e com gente nova no pedaço. Fofoca, confusão, tem pra todos os gostos. E eu, a sua nova venenosa, te espero no Balanço Geral. De segunda a sexta, 14h.
Já estamos de volta e agora a gente vai falar sobre um caso que serve de alerta para você que tem todos os seus dados financeiros no celular. Uma mulher acabou tendo o dinheiro da conta furtado através do próprio aparelho, do próprio telefone. Quem vai contar como esse crime foi praticado é a repórter Ana Flávia Bezerra. Aninha, cadê você? Olhe, nós estamos lascados, essa é a palavra. Já pensou? Você tem os aplicativos do banco no aparelho, o bicho dá pau, leva para ajeitar. E aí, o que foi que aconteceu? Pois é, isso é muito comum, né? Porque a praticidade, ela nos leva a isso, né? A praticidade que os aplicativos nos dão, leva inclusive a gente baixar, né, tudo no celular, porque hoje a gente consegue resolver muita coisa pelo celular sem sair de casa. Só que a gente não pode esquecer, Isis, que isso também é um perigo, né? Isso pode representar um risco e foi o que aconteceu com uma mulher que o celular deu prego, né? E aí ela precisou levar para uma assistência técnica ali na cidade dos funcionários. Só que quando ela pegou o celular de volta, ela percebeu que tinha sido sacado da conta dela, Isis, R$2.000. E aí ela ligou uma coisa com outra, né? A única pessoa que tinha tido acesso ao aparelho dela telefônico tinha sido esse técnico. Ela fez a denúncia, então, no 13º Distrito Policial, que continua aí as investigações. E o homem, né, que tentou aí retirar, na verdade ele tirou, né? Mas foi descoberto logo depois essa fraude, né? Ele é o Luiz Gustavo Oliveira, de 31 anos. Ele que fez isso, Isis, no aparelho desta moça. As investigações continuam. Por quê? Porque mesmo com ele identificado, a polícia acredita que ele possa sim ter feito outras clientes de vítimas e também outras pessoas podem estar envolvidas, né, com ele neste roubo, né? Porque isso não deixa de ser um roubo, você tirar algo de alguém sem a permissão, né? Então pode ser que pessoas lá dessa assistência técnica, dessa loja, também estejam envolvidas juntamente com ele neste caso. E aí, eu também aproveito, viu, para fazer um alerta com isso, não só com relação aos aplicativos que a gente baixa no celular para resolver, né, muita coisa, mas também como fotos, né? A gente deve ter cuidado com que não, assim, volta e meia a gente mostra, né, casos aí de fotos íntimas, né, que foram parar nas redes sociais, que tomaram aí, né, um rumo diferente do qual a pessoa que tirou aquela foto inicialmente imaginava. E quando a gente coloca coisas aqui, né, no arquivo do nosso celular, a gente está sujeito, infelizmente, a que esse tipo de coisa aconteça, viu, Is? Então, é melhor prevenir do que remediar, né? E aí, Aninha, assim, a gente mostrando aqui vários aparelhos celulares que provavelmente estavam, né, no estabelecimento desse técnico aí, responsável em consertar esses equipamentos, e uma grana ali do lado, provavelmente de vítimas. É complicado, viu? É muito complicado. Já pensou? Hoje, agora, a pessoa que vai precisar, que teve um problema no equipamento, no aparelho, vai precisar apagar tudo. E eu não sei nem se adianta, né? Porque como essas pessoas cascavilham tudo no aparelho, eu sei lá, se não consegue de volta, a gente não sabe. Aí você citou a história das fotos íntimas, né? Do tal dos nudes, né, Vicente? A Ana Flávia Vicente está dizendo aqui que o celular dele é cheio de nudes, que se um dia o celular dele der pau e cair nas mãos de pessoas erradas, ele tá, ó, frito. E a gente brinca, meu querido, mas isso é um assunto sério. Assunto seríssimo, né? Que pode acabar com a vida de uma pessoa, financeira e também relações. Então, Ana, fica o alerta aí, né? Que a polícia continue trabalhando. Se porventura alguém conhece esse rapaz que já passou por um serviço como esse, de repente o dinheiro da conta sumiu, é bom procurar o 13º Distrito para prestar um depoimento, e a gente não sabe, né? De repente. É verdade, e a polícia, como eu falei, né, tá continuando aí, continua nas investigações justamente por isso, porque a polícia suspeita que mais gente, né, possa lá procurar o 13º Distrito Policial, porque este homem já foi identificado. Então é como a gente sempre vê aqui, né, os exemplos. Basta uma pessoa denunciar para que outras, né, percebam também
que caíram aí no golpe. E o que é lamentável, né, Isis? Você deixar o seu aparelho na mão de um técnico, na mão de uma pessoa que você deveria confiar, que vai prestar um serviço, né? E aí você ser vítima, né, de uma situação como essa. Agora, Vicente, fica atento, viu? Se você tem nudes aí no seu celular, comece então a apagar tudo, meu filho, porque vai que cai em mão errada, hein, Isis? Já pensou? Não seria interessante não a gente, né, ver nude de um colega de trabalho? Viu, Aninha? Ainda bem que você deu esse conselho pra ele, porque o juiz aí, ó, bem pequenininho. Obrigada, meu amor, beijo, até amanhã, se Deus quiser. Você vai acatar aqui o apelo da Ana, né, Vicente? Não? Rapaz, deixa de ser assim. Vamos embora. Agora olha só o que aconteceu no interior do nosso Ceará. Durante uma sessão da Câmara de Vereadores de Assaré, meu Deus do céu, lá e vem. O vereador Zé Filgueira assumiu que já fez... O quê? Acredito não. Gato de energia? Furto? Aí. Não contente, esse representante do povo ainda deu um tutorial passo a passo de como furtar energia. Ou seja, não bastasse assumir que cometeu a contravenção, ainda assinou embaixo. Ai, meu Deus, solta essa pérola. O rapaz disse que não pode fazer nada. Até me ensinou como é que fazia, né? Um gato, né? Rapaz, foi muito legal, o rapaz lá, entendeu? Aí eu digo, não, isso aí eu sou profissional, tá só esperando que você saísse. Quando ele saiu, liguei, entendeu? E veio religar na segunda-feira, entendeu? Você imagina você com os fichas de carne e bebida, passar 3 dias, né? Cortado na sexta-feira, né, cara? Cheguei em casa, tava no escuro. Eu digo, é fácil demais. Eu subi no posto, eu liguei. Passou 5 dias sem ligar minha energia lá em casa, entendeu? A sorte que o gato estava por lá. O que aconteceu? O rapaz disse que não pode fazer nada. Que exemplo lindo, né? Todo mundo rindo, achando muito engraçado. Não vi nada de engraçado nisso, isso é crime. Crime previsto em lei. Inclusive, semana passada, nós mostramos um representante da Enel falando acerca disso, um trabalho de fiscalização, uma verdadeira blitz que foi montada pela Enel em 3 bairros aqui de Fortaleza, no combate a esse tipo de crime. Gente, gato de energia é furto, é crime. Pelo amor de Deus, não se espelhem nesse péssimo exemplo que foi dado ao vivo durante uma sessão da Câmara dos Vereadores. Até o momento, nem a Câmara de Vereadores de Assaré, através de sua presidência, se pronunciou sobre o caso e nem o vereador Zé Filgueira divulgou nota sobre o assunto. Lembrando, repito, que furto de energia é crime, sendo passível de multa e até prisão, que pode ser de 1 a 8 anos de reclusão. Péssimo exemplo. E agora eu trago uma boa notícia para você. As unidades do CineDT retomaram o atendimento presencial por agendamento. Se você está fora do mercado de trabalho, chegou a sua hora, chegou a grande oportunidade, a sua chance de ocupar uma das mais de 1000 vagas ofertadas no estado. Pois é, tá vendo o QR Code ali? Quer saber como é que faz para o agendamento? Simples, pegue seu celular, aponte para o nosso QR Code, ele vai te levar direto para o link da matéria com conteúdo GC+, com passo a passo de como você deve proceder. E tem opção também, gente, para agendar nos VaptVupt. Então, se você prefere o VaptVupt, vai pelo VaptVupt. Tem todo o passo a passo que você pode ir para poder fazer o seu agendamento. Então, abra o QR Code e tem acesso à matéria completa no portal GC+. Se você está fora do mercado de trabalho, aproveita, porque o Cine está oferecendo mais de 1000 vagas de emprego em todo o estado. Diga, meu diretor. Imagens ao vivo agora do nosso drone. Imagens ao vivo agora do nosso drone, porque Paulo Edson está mandando e eu sou obediente. Solta, olha aí. Que coisa linda. Gente, você está diante agora da entrega do Complexo Cultural Estação das Artes Belchior. Olha que maravilha. Complexo Cultural Estação das Artes. Um empreendimento de aproximadamente 67 mil metros quadrados. Que coisa linda. Olha as imagens do drone. Que espetáculo. Que grande feito.
Passou por restauração estrutural e modernização do conjunto de prédios e galpões localizados em frente à Praça Castro Carreira, na Praça da Estação, que pertenciam à antiga estação ferroviária João Felipe, no centro. Lembrando que o complexo abrirá uma programação formativa aos domingos e implantará de forma gradual novos equipamentos culturais, ou seja, Estação das Artes, Mercado Gastronômico, Pinacoteca do Ceará, Centro de Design e Museu Ferroviário. O nosso cearense merece. Vai se tornar ponto turístico também, né, gente? Que coisa boa. A nossa cidade só tem a ganhar, só tem a crescer. E os turistas também, né, que vão ter aí essa aula cultural. Você está tendo imagens agora da entrega do Complexo Cultural e Estação das Artes Belchior, que acontece nesse momento. Começou, na verdade, às 18h30, né? Tem meia hora que o evento começou. E nós estamos ao vivo com essas imagens, direto do centro. Que coisa boa! Vamos nos alimentar com essa cultura maravilhosa, com esse grande mestre Belchior que nos deixou, mas um legado riquíssimo para o mundo. Com essas imagens eu vou para mais um intervalo, não sai daí que eu volto rapidinho. Na volta do intervalo tem beijo, fica com a gente. Já estamos de volta e, como prometido, vamos de beijo, mas antes eu tenho um especial para mandar aqui. Ele é lá do Antônio Bezerra. Anotei que é para eu não esquecer. É o seu Francisco José Couto, sogro do Hércules. Gente, encontrei com o Hércules hoje. Há muitos anos que eu não vi, estudávamos juntos. Encontrei casualmente numa agência bancária hoje. Ele disse: Isis, meu sogro é doido pelo Cidade Alerta, adora te assistir. Então,
Seu Francisco José, beijo, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho, viu? Vamos de beijo agora pra galera do Instagram. Chega, cuida, coloca aqui. Nice Mendonça tá com a gente. Ó, até hoje me pede perdão. Ó, Nice, acho que a Nice levou galha. Falei, não perdoou, já tô com outra há 12 anos. Arrasou, Nice. É a vida que segue. Francisco Cleudes está com a gente, pedindo um abraço aí pra galera de Juazeiro do Norte. Cleudes, da Limpeza Pública de Juazeiro do Norte. Beijo, meu amor, Deus te abençoe. Aldízia Batista, boa noite. Paulo Emanuel. Eunice Silva, do Planalto Ayrton Senna, obrigada. Não sei se é Lardage. Yardage, misericórdia, tá imperdível, obrigada. Daiane, Elândia Martins, Efigênia Moreira, Gogó Pipas, beijo, meu amor. Cleia 21, Daniel Ambientações da Maraponga, pedindo um beijo pra esposa Flaviane, beijo dado. Márcia Amor, chifre na terra, Miglis, corre que as galhas tá no ar, misericórdia, Márcia. Keila Marcial tá com a gente, de boa viagem, obrigada a todos pelo carinho. Wesley Puro Malte, Maria Gelúcia, Ed Darlen tá aqui. Ó, S. José Carlos Félix, Biana, Mota Filho, beijo. Rogers Mizaki, beijo. Tá pedindo um beijo pra Dona Cristina e Esdras do Parque São José, beijo enviado. O Tiago da Granja Portugal, beijo. Claudia Piranguei, beijo, meu amor. Socorro Alves, Cláudio Inácio tá com a gente, assim como o Marcial de Souza, lá do Barrocão Itaitinga. Obrigada pelo carinho. Menina Benigna, beijo. Rafilho tá com a gente, Arrocha, meu filho. Cláudio Inácio, Giovanni Gomes, Daniel, obrigada pelo carinho. Daniel Ambientações também, Socorro Jesus, e a você que liga e fica, a você que interage, que manda seu beijo, que pede beijo. Gratidão sempre. Galera do YouTube, já falei alguns nomes, beijo também. Vamos voltar a falar de quê, minha gente? Agora de acidentes. Acidente dessa vez registrado aqui em Fortaleza. O motorista de um coletivo perdeu o controle da direção e colidiu o ônibus em um poste. Em uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital. O que será que aconteceu, hein? Será que foi uma falha mecânica? Ricardo Lima conta pra gente. Rodou. O ônibus estava parado neste ponto e quando o semáforo ali à frente abriu, ele deu retomada ao destino. Contudo, a roda do carro travou e o motorista não teve mais controle sobre o veículo, que subiu a calçada e atingiu o poste que fica logo ali à frente. Houve um barulho muito forte vindo da rede elétrica, já que esse poste aqui, ele conduz rede de alta tensão e um dos cabos se partiu depois que o poste foi quebrado. As luminárias ficaram aqui, né, são duas luminárias desse poste, ficaram inclusive baixas e isso obrigou o pessoal do Trânsito Livre da AMC, os agentes do Trânsito Livre, a desviar a rota por aqui, colocando cones e sinalizando pessoalmente a direção para evitar uma colisão com essas luminárias que evidentemente ficaram desligadas. E o veículo ele ficou preso. Ele está preso porque no momento é o que sustenta o poste e evita que ele termine de desabar sobre o asfalto aqui da Avenida José Bastos. A fiação elétrica está exposta, as pessoas aqui orientaram para a gente que ainda está energizado, pelo menos essa parte aqui, apesar do curto-circuito provocado pela queda do poste. O carro ficou destruído, né? O ônibus teve a frente avariada, o para-brisa foi sacado para a parte de fora, aqui para frente do ônibus. O para-choque do carro também ficou avariado, mas o principal problema aqui é no pneu do lado de lá e na suspensão. O motorista conversou com a nossa reportagem, ele não é autorizado a gravar a entrevista, está inclusive ali à frente conversando com o representante da empresa de ônibus, contou como tudo aconteceu. A gente percebe inclusive que esse pneu aqui, ele está virado para a parte esquerda da via, numa tentativa do motorista de livrar o carro do impacto com o poste. Mas se a gente for olhar ali do outro lado, o outro pneu ele está no sentido contrário, o que comprova a tese apresentada pelo próprio motorista de que o carro, a roda travou e não obedeceu
a direção. Esse é o ônibus da linha 350 que faz o trajeto entre a José Bastos, a avenida onde nós estamos, por sinal, e o terminal da Lagoa, é a linha José Bastos Lagoa. No momento do acidente, pelo menos 30 pessoas estavam dentro desse coletivo. Alguns dos passageiros que estavam na parte de trás do ônibus correram para este lado e abriram a saída de emergência para pular. O motorista imediatamente abriu a porta traseira para facilitar o escoamento do restante dos passageiros que saíram pelo outro lado sem nenhuma gravidade. Uma mulher que estava de pé aqui no ônibus, ela caiu, bateu com a perna e teve um ferimento em uma das pernas. Mas não foi nada grave, ela sequer chegou a procurar uma unidade hospitalar. Foi um corte, sangrou um pouco, mas está tudo bem com essa mulher. Imediatamente a empresa de ônibus mandou um outro veículo para levar os passageiros até o terminal de ônibus, afinal esse era o destino e o destino nem era tão distante assim, mas lamentavelmente esse carro aqui ficou pelo caminho em função do impacto com o poste depois de problemas mecânicos. Problemas mecânicos. O quintal de uma residência estava sendo utilizado para esconder armas de fogo. A polícia tomou conhecimento do fato e caiu em campo. O endereço fica no bairro Bom Jardim, onde os agentes de segurança também apreenderam uma certa quantidade de drogas. A repórter Amanda Abdala traz os detalhes. Vamos acompanhar. Segundo a Polícia Militar, um homem de 19 anos e um adolescente foram capturados após um patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Bom Jardim. A dupla, no caso, estava na frente de uma casa consumindo drogas, isso? Sim, com um deles foi localizada uma chave. Chave essa que era da casa que eles estavam em frente. Perguntado sobre essa chave, o menor de idade informou que a casa era dele, autorizou a equipe a entrar na casa. Inclusive, quando foi questionado se teria alguma coisa de ilícito dentro da casa, o menor disse que tinha droga dentro da residência. Depois de localizada a droga, os policiais novamente perguntaram se existiria mais algum material ilícito. E eles informaram que do lado de fora da casa, no terreno baldio, teriam armas enterradas. Foram localizadas 4 armas de fabricação caseira, sendo 2 delas calibre 12 e 2 de calibre 38. Pode-se dizer que as armas eram usadas no tráfico de drogas da região e que também as pessoas que foram capturadas têm envolvimento? Assim, a única informação que foram repassadas pelo maior que foi preso e o menor que foi apreendido é que essas armas seriam utilizadas para a defesa deles, porque estariam ameaçados de morte. Eles não informaram mais sobre a questão do tráfico de droga ou participação em algum outro tipo de delito. Na casa, as drogas que foram encontradas foi, no caso, maconha e cocaína, é isso? Sim, maconha e cocaína prontas para serem vendidas. Em relação às munições das armas artesanais, das armas que foram apreendidas, quantas munições no total? A calibre 12 a gente tinha uma munição em condições de uso, o armamento 38, 2 munições em condições de uso e algumas cápsulas já utilizadas. Sobre a residência, já sabemos que pertence ao menor. Ele morava sozinho na casa ou seria um ponto para ele encontrar os amigos? Como funcionava aquela residência? A residência tinha poucos móveis dentro da residência, praticamente só uma cama e uma geladeira, e ele informou que estaria residindo ali sozinho, que receberia alguns amigos algumas vezes, mas que seria somente ele o residente daquela moradia. Emerson Bezerra Pontes e o menor foram conduzidos à delegacia da criança e do adolescente. O menor assumiu toda a responsabilidade do crime e disse que usava as armas para se defender. A polícia agora investiga a participação de outras pessoas. Meu querido, tá aí. Às vezes é uma ida sem volta, às vezes não há esperança e vamos lá. Vamos ver como é que termina o futuro, né? Dessas 2 criaturinhas, principalmente o adolescente que mal começou a viver e já acabou aí tendo que responder por toda essa bronca. Quem procura, acha. Agora são quase 7h14, o relógio está virando. Missão cumprida, graças a Deus, e a você que está do outro lado, prestigiando o Cidade Alerta, fazendo aqui esse programa ser um estouro de audiência. Gratidão. Você do canal do YouTube, você do canal 8.1, muito obrigada. Não saiam daí não, porque agora tem Jornal da Cidade. Alexandre Medeiros e Bianca Saraiva já estão a postos. Beijos, que Deus abençoe a todos. Boa noite, meninos. Tá com vocês.